toda a honra, toda a glória, por tudo aquilo de bom que já presenciamos na igreja até o presente momento. Nós tivemos, antes do início do culto aqui, uma reunião administrativa para tratar de um evento maravilhoso que vai acontecer sábado que vem, que é a Caminhada da Paz contra o abuso e a violência. Então nós temos a incumbência de divulgar esse evento domingo, na quarta, sábado que vem, que já é o dia do evento. A ideia é todas as igrejas adventistas de Guarulhos se reunirem próximo daqui, que é na Praça IP, esquina com a Rua Jaiminho, ao lado da Aqua Sport, não é isso? Aqua Sport, praticamente menos de 1 quilômetro daqui, creio, no máximo 1 quilômetro daqui. E a ideia, queridos, é nós reunirmos, quem sabe, de 7 a 10 mil pessoas no sábado que vem nesta caminhada. Então já temos o apoio da Polícia Militar, do Serviço de Trânsito, ambulâncias, e toda uma infraestrutura está sendo montada de organização, de distribuição de material dentro do tema da caminhada, né, contra o abuso e violência. E nesse sentido eu apelo que cada um de nós aqui façamos planos para facilitar o culto do dia 17, vai até acabar mais cedo. A ideia é por volta de 11 horas da manhã o culto encerrar, para dar tempo de você chegar na tua casa, fazer os devidos arranjos, para 1h30 da tarde termos essa maravilhosa concentração que vai sair então aqui da Praça IP. Caminharemos tranquilamente, sem atropelo, uns 3 quilômetros até a Praça Transguarulhense, lá no bairro Continental. Acredito que a maioria que conhece. Vamos ter um enorme de um carro de som, um caminhão de som. Em cima estarão os bonequinhos da revista Nosso Amiguinho e uma farta distribuição de literatura. Então é uma oportunidade da igreja ser relevante na cidade onde ela está estabelecida. Uma oportunidade dos nossos muitos amigos moradores aqui da cidade terem o interesse despertado para a mensagem que essa igreja prega. Então você não pode faltar. É muito importante, é um momento histórico que a Igreja Adventista estará vivendo aqui nessa cidade. Nós estamos então cada domingo à noite estudando esse tema tão especial em torno das profecias bíblicas. Profecias bíblicas. Logicamente que quem não falta aos domingos consegue estabelecer uma sequência. E quem sabe muito do que é falado cada noite, ele junta com aquilo que ele já escutou domingos anteriores, e ele vai formando um quadro assim bem equilibrado da revelação de Deus. Significa que se você não tem vindo todos os domingos e de repente algum aspecto que eu mencionar aqui não ficar muito claro, então a dica que eu dou: procure qualquer irmão aqui desta igreja. Pode ser o gentil, né, irmã? A senhora está bem de amigo, né? Pode ser o gentil para dar uma explicação, os anciãos da igreja, os irmãos aqui que estarão solícitos para trazer, elucidar qualquer aspecto que de repente, por questão de tempo, não consigamos nos aprofundar muito, tá certo? Mas o tema desta noite é um tema relevante, como todos os demais. É um título sugestivo: Purificando o Templo. Alguém pode pensar, mas o que tem a ver a purificação do templo com as profecias da palavra de Deus? Então nós vamos entender isso nessa noite. Aqui nós temos uma alusão naquela ocasião quando Jesus entrou no templo de Jerusalém, logo no início do seu ministério terrestre. A palavra de Deus diz que quando Jesus entrou no templo, Jesus ficou visivelmente incomodado quando entrou naquele pátio e observou ali uma confusão, observou ali uma balbúrdia. A cada lado que Jesus olhava estava repleto
de cercados, cheios de animais para os sacrifícios, e vendedores gritando e barganhando. Sabemos que no tempo de Cristo ainda era costume dos judeus, não seria nem costume, ainda era uma prática religiosa dos judeus, ordenada por Deus, que era o sacrifício dos animais. Aqueles animaizinhos que eram mortos apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. E haviam todas as instruções de como deveriam ser feitos aqueles sacrifícios. E simbolicamente o pecado do pecador era transferido para o animalzinho, e o animalzinho inocente morria no lugar do pecador. Acontece que nos dias de Cristo, os sacerdotes, na sua maioria, haviam perdido de vista o significado espiritual profundo daquelas cerimônias, e faziam aquelas cerimônias de maneira formal, mecânica, de maneira rotineira, e no final das contas transformaram aquela cerimônia que veio de Deus numa fonte de ganhar dinheiro, no meio de arrecadação de riquezas. E nesse sentido, queridos, o Senhor Jesus, quando chegou naquela ocasião, o Senhor Jesus, ele deixou ali uma marca muito forte, uma repreensão muito forte, porque afinal de contas esse tumulto nunca esteve nos planos de Deus. Na verdade, tudo aquilo que está relacionado com adoração ao Criador, todas as instruções que Deus deixou no sentido da adoração, são acompanhadas, as orientações, de reverência, respeito, ordem, decência, sabe, culto racional. Aquilo que eu estou oferecendo a Deus, eu preciso oferecer usando a capacidade que Deus me deu do raciocínio, do pensamento, da lógica, não alguma coisa abstrata, mecânica, formal, ou de costume apenas. E Jesus, com toda certeza, não gostou daquele quadro. E aqui nós temos um comentário muito, muito importante. Quando Salomão estava construindo o primeiro templo em Jerusalém, havia tal respeito pela casa de Deus, que não se ouvia nem mesmo as batidas de um martelo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu li a Bíblia toda algumas vezes, não assim intencionalmente de capa a capa, mas já li várias vezes a Bíblia. Mas esse texto, ao estudar o tema de hoje, eu me deparei com esse texto e eu confesso que nunca havia lido esse texto dentro dessa roupagem, desse tema, né? Que é 1 Reis capítulo 6, verso 7. Achei esse texto muito especial, muito pertinente, e que ajuda a gente a entender por que Jesus repreendeu aqueles vendedores e religiosos que haviam transformado a casa de Deus num covil de ladrões. 1 Reis capítulo 6, verso 7. Vale a pena sim você ler na tua Bíblia, depois em casa, se você não trouxe uma canetinha, marcar esse texto, porque olha a instrução de Deus. Todas as pedras e tábuas eram previamente preparadas em outros lugares e depois trazidas ao lugar do templo, onde eram de que maneira colocadas, irmãos? Silenciosamente colocadas. Eu li esse texto em outras versões da Bíblia, e todas elas a ideia é a mesma: sem barulho, sem ruído, que pudesse atrapalhar a reverência que é digna do local onde Deus é adorado, onde Deus é exaltado. E quando Jesus entrou no templo naquela ocasião, a questão, o fato que ele não encontrou ali, queridos, foi a reverência. Pelo contrário, muita gritaria, balbúrdia, comércio. É isso?
E aqui nós temos então João 2,16. O Senhor Jesus naquela ocasião: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Mateus 21:13, narrando o mesmo episódio, foi quando o Senhor Jesus ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores, de ladrões. E aí então o Senhor, passando de uma banca para outra, ele libertou aqueles animais e virou as mesas dos cambistas. O nome de Deus estava sendo desonrado. Eis porque seu coração se magoou ao ver o santo templo transformado em mercado aberto. Ah, queridos, muitos anos antes do ministério terrestre do Senhor Jesus, séculos antes, o profeta Daniel predisse acerca de outra ocasião, quando o templo seria purificado. A verdade divina seria distorcida e seu povo oprimido, e uma vez mais o Senhor viria para purificar o seu santuário. Lembrando que na Bíblia, templo e santuário são palavras sinônimas, usadas alternadamente, significando a mesma coisa: o local onde Deus é adorado. Profeta Daniel. E aqui nós temos então essa profecia tão importante da palavra. Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Interessante. Jesus, no seu ministério, purificou o templo de Jerusalém daquilo que não combinava com a reverência, com o respeito, com o temor, com a ordem, a decência, a honestidade, que deve estar relacionado com o culto a Deus. Mas o profeta Daniel, inspirado pelo mesmo Deus, ele deixa para nós aqui essa profecia relacionada ao santuário. Em quanto tempo esse templo seria purificado? Interessante. Esses dois textos que aparecem aqui são chave para a gente entender essa profecia. Tanto em Números 14, verso 34, quanto Ezequiel 4, verso 7. Ali, nesses dois textos, o fato está muito claro que em profecia, cada dia é equivalente a um ano. Cada dia vale um ano. E as evidências bíblicas em outros períodos de tempo que a palavra traz tornam esse princípio algo lógico, solidamente fundamentado. Então, uma tarde e uma manhã é equivalente a um dia. Na verdade, algumas versões da Bíblia já trazem dia mesmo, 2.300 dias. E dias em profecia significa ano. Então, na verdade, o que Deus mostrou para Daniel naquela ocasião foi de que dali a 2.300 anos o santuário seria purificado. Como Daniel reagiu diante dessa visão? Daniel 8:27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Espantava-me com a visão. Qual o verso de Daniel 8 que a visão foi dada? Qual verso? Qual verso? Qual o verso? O número do verso? 14. Estamos lendo agora o verso 27 do mesmo capítulo. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Eu até convidaria você, abra a Bíblia, Daniel 8, apenas para a gente frisar aqui nesta noite a importância da visão que Deus deu a Daniel.
como que Daniel se impressionou com essa visão. Ou seja, não é alguma coisa periférica, de pouca implicação. Por que eu digo isso? Porque infelizmente, uma boa parte das denominações religiosas, quando chegam nesse texto aqui, elas simplesmente cometem barbaridades ao explicar o que esse texto significa. A maioria das denominações explicam o seguinte, que 2.300 dias se cumpriram mais ou menos 150 anos antes de Cristo. No ano 150 antes de Cristo, um general pagão que teria invadido ali Jerusalém. Então, boa parte da cristandade diz que Daniel 8,14 se cumpriu antes de Cristo. Mas Daniel 8, eu queria que você gravasse aí, olha, o verso 19. Depois que Daniel recebeu a visão aí do verso 14, no 19 diz assim: e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão, que visão? Essa visão que ele recebeu no capítulo 8, cujo ápice, o apogeu da visão são os 2.300 anos. E aqui o anjo falou para Daniel que porque essa visão se refere para quando, queridos? Ao tempo de quando? Determinado do fim. Ué, mas por que muita gente por aí, religiosos, teólogos de outros lugares, eles dizem que não, essa visão aqui da purificação do santuário já aconteceu antes de Cristo, não é para o tempo do fim. O verso 26, só para frisar, são textos que merecem ser marcados na Bíblia. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, faça o quê? Preserva a visão, ou seja, guarda a visão, porque se refere a dias ainda o quê? Muito distantes. Verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me o que, queridos? Com a visão. E não havia quem? Queridos, essa visão impressionou tanto Daniel, que o capítulo 9 fala que Daniel proferiu uma fervorosa oração a Deus, pedindo a Deus mais esclarecimento sobre essa visão. Porque se fosse uma visão, repito, periférica, sem grande relevância, Daniel não teria se preocupado tanto assim. Mas essa visão, queridos, eu considero a principal visão da palavra de Deus, porque é uma visão que abrange um período longo de tempo, e é uma visão que fundamenta a principal doutrina da palavra de Deus, que é o plano da salvação. No Velho Testamento ensinado no santuário terrestre, e no Novo Testamento o plano da salvação ensinado no santuário celestial. Tudo que tem a ver com santuário na Bíblia é importantíssimo, porque é no contexto do santuário, repito, da terra e do céu, que se desenvolve o plano da salvação. E o plano da salvação é o tema principal da palavra de Deus, porque o plano da salvação envolve o sacrifício de Cristo, perdão dos pecados, preparo para a segunda vinda de Cristo, julgamento, quem vai para o céu, quem não vai para o céu, quem vai herdar a eternidade. E tudo isso está relacionado ao santuário. É espantoso ver como, infelizmente, muitos por aí minimizam isso, não dão importância. Uma vez eu li num livro de uma certa livraria a seguinte frase:
Doutrina do santuário é uma invenção dos adventistas do sétimo dia. Aí a pessoa pega aquele livro, lê aquilo, não vai na Bíblia, não faz o seu estudo particular, depois sai até repetindo para os outros uma coisa que ele não faz a menor ideia do que ele está falando. O que nós cristãos adventistas fazemos é apenas dar a ênfase, a importância que a Bíblia dá para os assuntos. É apenas proclamar aquilo que a Bíblia ensina, nada além disso. Queridos, Daniel reagiu de uma maneira, ficou preocupado. Que visão que ela quer? Daniel capítulo 9 então traz a famosa oração. A famosa oração. Se você lê Daniel 9, até dou como lição de casa, você podia ler Daniel 9 do verso 1, Daniel 9 inteiro. A metade do capítulo é a oração de Daniel, a outra metade é Deus respondendo a oração de Daniel, dando mais orientações sobre os 2300 anos da profecia. Interessante. Vamos ampliar um pouquinho aqui então. Vamos lá. Opa, vamos lá. Deixa eu ampliar para você entender. Vamos continuar acompanhando aqui o verso 24, mas diretamente na Bíblia. Mas para entender o 24, eu quero que você leia o 23. Depois que Daniel fez aquela fervorosa oração, reconhecendo os seus pecados, intercedendo pelos pecados do povo, contrição, arrependimento. Aí o verso 23. Deus designou um anjo para falar com Daniel. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, e entenda o que? Entende o que? A visão. Interessante, o assunto é o mesmo. Daniel orou fervorosamente, Deus em misericórdia a ele e a nós revelou mais detalhes. Aí então veio o verso 24, que já está na tela, mas eu estou lendo aqui na Bíblia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, e para fazer o que ainda? Para selar o que? Que visão? Qual visão? A visão que deixou Daniel preocupado. E qual foi a visão que deixou Daniel preocupado? O verso 14. Até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Queridos, será que a gente está forçando a Bíblia para que seja explicado da forma como está sendo? Ou será que é a naturalidade da narrativa bíblica? Daniel teve a visão, ficou preocupado. O anjo falou, é para dias muito distantes, é para o tempo do fim. Mas Daniel até ficou doente, orou fervorosamente. E agora Deus manda um anjo e disse o seguinte: olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para selar a visão. A palavra selar, nesse verso 25 aí, significa confirmar. Na verdade, todo documento importante do mundo antigo, para ter valor, tinha que ter o selo do rei. Geralmente os reis do mundo antigo, eles levavam esse selo no próprio anel que eles usavam. E geralmente alguma substância informe era colocada sobre o documento. O anel era gravado naquela substância e selava o documento. Ficava a marca do anel do rei do documento que era importante. Então, queridos, a palavra aqui é muito clara. Essas 70 semanas que o anjo revelou para Daniel em capítulo 9, essas 70 semanas estão relacionadas com a visão.
Por que está relacionada? Porque Deus deu as 70 semanas para confirmar a visão. E por que eu estou enfatizando tudo isso? Porque a teologia moderna simplesmente separa. Eles ensinam que 2.300 anos é uma coisa e que as 70 semanas é outra coisa que não tem nada a ver. E dão uma explicação dessas 70 semanas que é um verdadeiro conto de fábula, ignorando e desrespeitando tudo que a Bíblia revela sobre essa questão de selar a visão, de confirmar a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para selar a visão. E essas 70 semanas, logicamente, transformadas em dias, 490 dias, cada dia em profecia é um ano, 490 anos, daquele período maior, de 2.300, estavam separados para o teu povo. Quando o anjo falou para o teu povo, falou isso para Daniel. Qual era o povo de Daniel? Povo judeu. Interessante isso. Estão separadas para o teu povo. Porque, lógico, a preocupação imediata do profeta naquela ocasião era o destino do povo dele, que naquela época estava subjugada pelo império babilônico, depois o império medo-persa. Ou seja, o povo de Deus estava sem autonomia, como escravos estrangeiros, Jerusalém destruída. E aí Deus, para tranquilizar, disse assim: Daniel, da visão que você está até enfermo, não entendeu, dos 2.300 anos, 490 anos tem a ver com o teu povo, estão determinadas para o teu povo. Muito bem. Uma oportunidade de 490 anos para cumprir o propósito. Qual era o propósito de Deus ter suscitado o povo de Israel, o povo judeu? Por que Deus escolheu aquele povo? Qual era a maior missão daquele povo para toda a humanidade? Qual era? Exaltar a quem? O Messias, simbolizado por aqueles animaizinhos que eles sacrificaram. A missão do povo era anunciar Jesus para toda a humanidade. Essa era a missão. E Deus deu mais uma oportunidade para o povo, uma longa oportunidade, 490 anos. Então vem essa pergunta óbvia na sequência: quando inicia as profecias dos 2.300 anos e das 70 semanas? Interessante. Daniel 9:25. O anjo chegou para Daniel e explicou a ele: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Interessante. 7 semanas e 62 semanas. Significa que, espera um pouquinho, muito bem, o anjo agora começou a esmiuçar aquelas 70 semanas, 7 semanas, mais 62 semanas, até o ungido. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas eu já estou adiantando. Ungido, nesse texto, é um sinônimo de Messias. E a palavra Messias, vertida para o grego, significa Cristo. Na verdade, Cristo, ungido e Messias são palavras sinônimas. Na verdade, o anjo falou para Daniel: Daniel, dessas 70 semanas que estão determinadas para o seu povo, 69 semanas proféticas correrão até o ungido, até a unção de Cristo, até o aparecimento de Cristo na terra, para o seu ministério, para a sua obra de salvação. Sendo que o ungido era o maior anseio que o povo de Israel tinha, já no tempo de Israel. Que eles mais sonhavam que o ungido aparecesse, que o Messias viesse.
Mas o problema, como se tornaram religiosos materialistas, carnais, orgulhosos, presos a rituais e tradições, ignorando a clareza da Bíblia, eles estavam esperando um ungido, um Messias, que pudesse libertar eles da opressão política, fazer de Israel a primeira potência do mundo, para que todo mundo tivesse emprego bom, carros bons e casas boas, e fossem poderosos e dominassem a terra inteira. Essa era a expectativa dos religiosos, já no tempo de Daniel e através dos séculos. Deus falando de coisas espirituais e os homens falando de coisas materiais. Qualquer semelhança com fatos do presente, infelizmente, não é mera coincidência. Não é mera coincidência. As coisas se repetem. Hoje nós temos multidões à nossa volta, buscando as bênçãos de Deus, mas pouca gente está querendo o Deus das bênçãos. Todo mundo quer bênção de Deus, mas não o Deus que dá aquela bênção. Como dizia um pensador, todo mundo quer o poder de Deus, no sentido de receber o poder de Deus na vida, mas ninguém quer ter o caráter de Deus. Deus está mais interessado em desenvolver o caráter dele no nosso coração do que nos dar o poder dele. Porque mesmo o poder, o verdadeiro poder de Deus, quando ele dá para o pecador, é para capacitar o pecador a desenvolver o caráter de Jesus já aqui nessa terra. O poder de Deus não é derramado para exibicionismo, para impressionar, como se fosse um show de circo. O poder de Deus é derramado para capacitar o pecador a iniciar um processo aqui na terra de preparo para o céu. E só vai andar com Jesus no céu quem primeiro andar com Jesus aqui na terra. E como foi que Jesus andou aqui na terra? São vários textos que poderíamos citar, mas um que veio agora aqui, João 15:10. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes. Agora, o que a maior parte da multidão quer? Que é o poder de Deus, o status, o sensacionalismo, o show, o espetáculo. Agora, renunciar aos seus pecados, buscar conformar a vida com a clara vontade de Deus revelada na Bíblia, infelizmente é uma minoria. Queridos, mas as 70 semanas, a gente lê o texto, desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Essa data é histórica. Você pode ir em qualquer biblioteca, pesquisa na internet, você vai ver que essa data para edificar e restaurar Jerusalém é uma data estabelecida na história universal, 457 a.C. Se você somar 69 semanas vezes o 7, né, vai dar 483 anos. Esses 483 anos, daqui a pouco a gente vai ter essa conta aí, vai dar exatamente no ano 27, ano Domini, depois de Cristo, né? Depois do nascimento de Cristo. Eu já tinha explicado que ungido é a palavra hebraica para Messias, Cristo é o seu equivalente grego. E aqui está então 457. Você conta 483 anos, vai dar o ano 26. Porém, a gente acrescenta mais um, porque não existe ano zero. Eu sei que, para quem nunca pensou nisso, eu não vou conseguir esclarecer esse detalhe aqui, mas você pode fazer a conta na tua casa. O ano zero não existe. Existe o dia que os historiadores convencionaram que Jesus nasceu. Então, ano 1, não tem ano 0. Tá? Então, aumenta-se um ano. Isso, vocês fiquem tranquilos, que essa conta aí, nenhuma igreja, nenhum teólogo de qualquer outra denominação, ninguém questiona essa conta. Essa conta ninguém achou defeito nela, porque senão já teríamos sido bombardeados, né? Tranquilo, mas eu não tenho tempo de explicar agora minúcias disso. Mas você pode fazer o seu estudo pessoal.
Você pode ler literatura que se aprofunda nesse assunto. E nós temos muitos títulos para sugerir, se você assim quiser. Queridos, o ano 27 foi o ano do batismo de Jesus. Lógico, tem mais um detalhe que eu vou ser obrigado a acrescentar aqui. O ano que os historiadores convencionaram de estabelecer como o ano 1, na verdade, esse ano 1, Jesus já tinha de 3 para 4 anos. Tá certo? Tem mais esse detalhe. Porque Jesus foi batizado com cerca de 30 anos de idade. Jesus foi batizado. Com 33 anos e meio, ele foi crucificado. Isso é algo que ninguém contesta. Nenhuma igreja contesta isso. Porém, historicamente falando, Jesus foi batizado no ano 27. Mas ele já tinha 30 anos. Então essa convenção de ano que os historiadores colocaram não foi respeitando a evidência bíblica. Foi algo da cabeça dos historiadores que não cabe agora aqui entrar, porque senão a gente vai até amanhã cedo e o assunto vai embora, vai longe. Mas queridos, quando Jesus foi batizado, Marcos 1, verso 15, olha que frase que Jesus menciona nessa ocasião. Acho que vale a pena até, porque acho que para eu não fazer nenhum tipo de confusão. Marcos capítulo 1, verso 15. Se você ler o 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, na verdade, por isso que eu quis ler, porque eu estava quase fazendo uma confusão. Quem declarou isso foi João Batista. João Batista foi aquele que havia batizado Jesus naqueles dias. E depois de João Batista ter batizado Jesus, ele disse aqui, olha, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho de Jesus, pregando humildade, pregando submissão, pregando desapego às coisas desse mundo, pregando a liderança pelo serviço. Se algum de vós quer ser o maior, seja você então o que mais sirva, o que mais se humilhe, o que mais vai arregaçar as mangas e vai dar o exemplo pelo serviço. Esse evangelho que infelizmente os judeus daquela época rejeitaram, porque eles estavam atrás de uma mensagem de prosperidade temporal e política e nacional. E aí Jesus veio com esse evangelho da humildade, da simplicidade, do preparo, do caráter, dos mandamentos, sabe, do amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo. Mas João Batista, o tempo está cumprido. Interessante, queridos, até o ungido. Os teólogos em geral não questionam também que no batismo de Cristo é que caracterizou-se a unção do Messias. Porque quando Jesus foi batizado, o que aconteceu mesmo naquela ocasião? O que foi que desceu do céu? O Espírito Santo, como se fosse uma pomba. E qual a voz que foi ouvida, direta de Deus? Amém. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, o batismo de Cristo foi equivalente à sua unção como Messias, a confirmação. E a partir do batismo, daquele batismo, é que Jesus iniciou então o seu ministério público. Porque até o batismo, Jesus tinha um ministério discreto, não era público. Por isso que o anjo falou para Daniel, da saída da ordem para restaurar Jerusalém, que foi 457, até o Messias, até o ungido, 69 semanas, o batismo de Jesus. Sabe o que me encanta nessa profecia, irmãos? Se qualquer um aqui chegar em casa e resolver conferir tudo e se aprofundar, sabe o que vai descobrir? Que isso é verdadeiro, irmãos. E sabe o que vai descobrir ainda? Que quanto mais você cava na Bíblia, mais você tem evidências confirmando. Porque é uma revelação clara que a Bíblia confirma de capa a capa. Não tem história da carunchinha, não tem axologia nisso.
São evidências fortes da palavra de Deus. Depois das 62 semanas será morto o Messias. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Jesus insistiu que os seus discípulos pregassem primeiramente aos judeus, porque eles ainda tinham 3 anos e meio remanescentes do período de graça dos 490 anos para aceitar e proclamar o Messias. A profecia de Daniel 9:27 dizia que Jesus confirmaria o concerto, ou o grande plano da salvação, com muitos, durante a semana profética, porque são 69 semanas, ficou sobrando uma semana, e a profecia diz que na metade da semana os sacrifícios seriam cessados. Quanto que é uma semana em anos? 7 anos, metade 3 anos e meio. Quanto foi o tempo do ministério de Cristo? 3 anos e meio. Na metade da semana Jesus foi crucificado. Ah, queridos, isso é lindo. A profecia. Daniel 9:26. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Só para frisar o conceito, estamos repetindo de propósito. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No momento em que Cristo expirou, que Cristo morreu, o véu do templo partiu-se em 2, desde cima até baixo. Está lá em Mateus 27, 50 e 51. Indicando que nosso Senhor fizera cessar o sistema sacrificial, mediante sua morte como o Cordeiro de Deus. Ele fez cessar o sacrifício na metade da semana. E estabeleceu, como diz Daniel, um concerto com muitos. Esses muitos se refere a quem, queridos? A cada um de nós aqui nessa noite, que aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso favor, amém? Amém. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Através do Espírito Santo, o sacrifício de Jesus, os benefícios do sacrifício de Cristo nos alcançou. Através da obra do Espírito Santo, abrindo nossos olhos para enxergar a verdade bíblica, a revelação da palavra de Deus. No final da última semana, queridos, que foi o final da 70ª semana, esgotou-se o tempo da graça para o povo judeu como nação. O que aconteceu 3 anos e meio depois que Jesus morreu? A essas alturas, Jesus já estava no santuário celestial intercedendo por nós. Depois da morte de Jesus, seus discípulos continuaram pregando aos judeus durante aqueles 3 anos e meio que restaram, até que a nação oficialmente rejeitou a mensagem do Evangelho, em 34 depois de Cristo, quando Estevão, um diácono piedoso, foi publicamente apedrejado. Se você lê em casa, não temos tempo de conferir hoje, Atos capítulo 7, ali traz todo o sermão que Estevão pregou. Capítulo 7, capítulo 8, se eu não me engano, traz a história de Estevão, o sermão poderoso que Estevão pregou. E naquele sermão, Estevão recordou todos os pecados que Israel como nação havia cometido, inclusive o pior pecado que Estevão pregou naquela ocasião. Estevão disse o seguinte: vós crucificaste o Senhor da glória, através das vossas mãos que o Filho de Deus foi morto. Queridos, aquele sermão que Estevão pregou foi a última oportunidade que Deus havia dado ao povo de Israel. Se o povo de Israel tivesse escutado o sermão de Estevão e tivesse se arrependido dos pecados, dentre eles o pior, crucificaram o Senhor Jesus, eu tenho certeza que Deus teria perdoado aquele povo. Porque aquele povo teria aproveitado os 490 anos que Deus havia dado para eles como tempo da graça,
para que Israel como nação pudesse cumprir a missão para a qual ela foi erguida, aquela nação. Mas infelizmente, ao invés de serem humildes, aceitar a pregação de Estevão, preferiram calar a voz daquele que estava falando a verdade. Porque, queridos, infelizmente ou felizmente, nenhum nem outro, a característica da verdade é que geralmente ela dói. E para eu aceitar a verdade eu tenho que me humilhar. Se eu não me humilhar, o que vai acontecer? Eu vou endurecer o meu coração contra aquela verdade. E se eu endureço o coração contra a verdade, sabe qual é o resultado? Infelizmente, aí sim, infelizmente, Satanás, o pai da mentira, toma conta. Aí a pessoa passa a acreditar na mentira como se esta fosse a verdade. Mas oportunidade ela teve de esclarecimento e de estudo. Queridos, o lidar com a verdade é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. O que eu e você temos feito com a verdade que o Espírito Santo nos tem revelado? Essa verdade que Deus usou Estevão para dar a última sacudida naquele povo, e aquele povo preferiu apedrejar, selando então os 490 anos que estavam destinados a eles. E assim, queridos, ano 34 depois de Cristo, finalizaram aquela parte que era para confirmar a visão maior. E aí, fazendo as contas aí, restaram 1810 anos dos 2300 dias da profecia, para então acontecer a purificação do santuário celestial. Com toda certeza, não pode, essa purificação de Daniel 8,14 não tem como se cumprir no santuário terrestre. Porque o santuário terrestre, o templo dos judeus, onde era oferecido o sacrifício, esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. No ano 70, os generais romanos invadiram Jerusalém, invadiram o templo e demoliram. E esse templo está demolido até hoje. Restou ali aquilo que a gente chama hoje, que eles chamam lá de Muro das Lamentações. Até hoje esse templo não foi reerguido. Então essa interpretação que fala, não, os 2300 dias já aconteceu antes de Cristo, 150 anos antes, através de um general pagão chamado Antíoco Epifânio. Tem até um nome interessante. Você pergunta para os religiosos em geral, geralmente quem estuda um pouquinho vai saber, é isso mesmo, Antíoco Epifânio. Eu escutei alguém falar, eu li num livro. Mas fazer um estudo sincero, sabe, infelizmente a maioria não fez. E um ou outro que fez, posso dizer até com provas de conversas que eu já tive com pessoas assim, infelizmente rejeitaram a verdade. Uma vez eu dialogando com um líder desses, ele disse assim, irmão, mas se eu for pregar isso na minha igreja, o povo todo vai para outra, e eu vou ficar sozinho. Irmão, o que você está me falando eu conheço. Ele até falou assim, eu tenho uma refeição completa para oferecer para os meus irmãos. Ele disse, é uma igreja que eu visitei certa vez, comportando, vendendo nossa literatura, na igreja evangélica, aqui na zona norte de São Paulo, Santana, uma igreja enorme, né, uma igreja cristã enorme, um pastor ali, a gente conversou sobre esse assunto. Aí ele disse assim, irmão, eu tenho uma refeição completa para dar para os meus irmãos, mas eles não querem, eles querem lanchinho. Ele falou isso para mim, na porta da igreja dele. Eles querem lanchinho, irmão. E se eu não der o lanchinho que eles querem, eles vão buscar o lanchinho em outro lugar. Agora eu pergunto para você, lanchinho enche a barriga? Vai você viver de lanche todo dia? Você vai adquirir o quê? Uma desnutrição crônica. A imunidade vai abaixar e você vai contrair doenças. É por isso, queridos, que hoje nós temos uma cristandade anêmica, fraca, ignorante até dos ensinos mais elementares da Bíblia. E o pouco que conhece muitas vezes está torcido, está misturado com opiniões humanas, que ninguém faz questão de ir lá conferir se é aquilo mesmo.
Porque afinal de contas, o que o povo quer é lanchinho. E aí eu perguntei para aquele líder naquela ocasião: mas a sua consciência não pesa? Aí sabe o que ele falou? Não, irmão, mas ele disse assim: não, mas a gente bebe da teologia que vem da Europa. E começou a devagar, sabe? E dos Estados Unidos, porque convencionou que é desse jeito, sabe? Aí para terminar ele disse assim, era uma segunda-feira, estava à noite já, escurecendo na verdade. Aí ele falou assim: irmão, ontem foi domingo à noite, a igreja estava lotada. Ele falou, com o meu lanchinho, estava lotada. Ontem à noite, irmão, eu anunciei hoje culto de doutrina. Ele falou para mim, era uma segunda-feira. Ontem eu convidei todo mundo que quer se aprofundar na Bíblia, estudar a Bíblia mesmo, que pudesse aparecer na igreja hoje. Ele disse assim: irmão, só tem uma irmãzinha lá me esperando. Até agora não veio ninguém. Não veio ninguém. Porque o povo quer lanchinho. Eu saí daquela conversa aquele dia tão indignado, tão sem graça. Como é que um homem religioso tem uma consciência cauterizada dessa? Ele sabe da verdade, não prega a verdade porque vai ficar sem rebanho. Porque a verdade não é popular. Por isso, quando você liga o rádio, geralmente os líderes falam o quê? Procure uma igreja evangélica mais próxima da tua casa. Eu escutei muitas vezes isso no rádio. Por quê? Porque onde você vai é lanchinho. Todo aquele que quiser dar um alimento mais consistente, vai ter gente que vai querer aquele mais, vai ser pouco. Vai cair a arrecadação, vai cair o ibope, a popularidade. E tem gente que acha que onde tem muita gente é porque está a verdade. É outro erro, né? E a gente faz um estudo desde Adão e Eva até nossos dias. Nunca, e nunca, e nunca a maioria esteve com a razão. Na história do cristianismo, desde o tempo de Noé, né? A pregação feita para toda a população, apenas 8 pessoas se salvaram. Nunca a maioria esteve com a razão. Mas tem gente por aí, na sua ignorância, achando que onde está a maioria é onde está a verdade. Isso não é fato isso. Agora, lógico, não precisamos ficar desesperados também. Porque Atos, capítulo 17, verso 30, é claro quando diz que Deus não leva em conta o quê? O tempo da ignorância. Mas aí vem aquela conversa: ah, pastor, se é assim, eu prefiro ficar na ignorância. Opa, bateria, já está vindo já a providência. Não, mas acho que é sinal para eu acabar. Já está no horário mesmo. Eu já estou encerrando. Mas eu estava onde mesmo? Deus não leva em conta? E aí tem gente que diz: ah, mas se é assim, eu quero ficar na ignorância. Agora eu pergunto: ignorância traz paz? Ignorância traz segurança? Ignorância traz felicidade completa? Queridos, ignorância é trevas. Ignorância é ausência de luz. É um negócio tão terrível, tão triste, que traz tanta consequência ruim para a pessoa aqui na terra. Quanta gente à nossa volta, irmãos, servindo a Deus de maneira ignorante. E aí enxerga a Deus como um ser tirano, opressor, que castiga, que judia, sabe? E alguns vão tão fundo nesse conceito de um Deus perverso, severo, que chega uma hora que deixa até de crer em Deus e não crê em nada, porque não tem lógica. Ignorância, queridos, não traz felicidade para ninguém. É uma coisa tão horrível, tão diabólica, que até a Bíblia diz que Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. Porque o ignorante, ele já sofre por ser ignorante aqui na terra. Ele já sofre por ser ignorante. Agora, o papel do Espírito Santo é libertar o ser humano da sua ignorância. Porque o contrário da ignorância é luz, esclarecimento, paz verdadeira, segurança, esperança bem fundamentada. O contrário da ignorância, queridos, é revestimento da verdade para combater o reino do mal aqui nesse mundo, expondo a palavra completa, do Gênesis ao Apocalipse, sem tirar nada, nem acrescentar nada, do jeito que está ali, dissipando as trevas.
queridos, vai ter que reiniciar, mas não tem problema, só faltava 1 ou 2 só. Então, aqueles 1810 anos terminaram-se em 1844. Tem até data, porque os historiadores descobriram por documentos qual foi o dia do mês, o dia e o mês daquele decreto de Artaxerxes para edificar e restaurar Jerusalém. Foi 22 de outubro. Aí transportando lá para frente, 22 de outubro de 1844, nós cremos pela palavra de Deus que nessa data iniciou-se a purificação do santuário celestial. Sendo que tudo que acontece no santuário celestial tinha um emblema, uma sombra, um símbolo no santuário da terra. O santuário da terra era purificado uma vez por ano também. E quando o santuário da terra era purificado uma vez por ano, logicamente estamos falando aqui de símbolos, emblemas criados por Deus, quando se refere ao santuário da terra. O santuário da terra era purificado uma vez por ano. E quando isso acontecia, era ocasião de juízo solene entre o povo de Israel. Todo o povo era convocado a confessar os seus pecados, colocar sua vida em dia na presença de um Deus santo. O sacerdote entrava então no compartimento santíssimo do santuário terrestre, representando todo o povo e apresentando todo o povo no santíssimo do terrestre, intercedendo. E essa cerimônia era tão sagrada, tão solene, só o sumo sacerdote podia entrar no santíssimo. E era tão sagrado aquele ambiente, que se houvesse alguém com pecado, ou o próprio sacerdócio em pecado, algum pecado não confessado, ao ele se apresentar no santíssimo, ele com pecados, ele seria fulminado. E aí o povo de Israel tinha um costume, amarrava uma cordinha na cintura do sacerdote com sininhos, uma corda bem comprida. Enquanto aquele sininho tocava, era porque o sumo sacerdote estava vivo. Se o sininho parasse de tocar, é porque o sumo sacerdote havia morrido. Então a cordinha era puxada, porque ninguém podia entrar no santíssimo para poder socorrer aquele homem, tinha que puxar a cordinha. Era uma ocasião solene. A Bíblia não traz registro nenhum de alguém que tenha morrido nesse processo, mas era um momento muito, muito, muito significativo. E tudo que acontecia na terra tinha uma correspondência com realidades celestiais e eternas. O cordeirinho, Jesus. O sumo sacerdote, exemplo de Jesus. O candelabro do santuário, Jesus, a luz do mundo. O pão da proposição do santuário, Jesus, o pão da vida. E agora, purificação do terrestre, purificação do celestial. Quando? No final dos 2.300 anos, 22 de outubro de 1844, nós acreditamos, pela palavra de Deus, que Jesus deixou de oficiar no compartimento santo do santuário celestial e passou a oficiar no compartimento santíssimo, acumulando sobre si a função de juiz. De 1844 para cá, iniciou-se no céu aquilo que é chamado de juízo investigativo. E não é difícil entender isso, queridos. Sabe por quê? Quando Jesus voltar, ele vai voltar para buscar quem? Os salvos. Significa que quando Jesus voltar, já terá sido decidido no céu quem vai se salvar, quem vai se perder. É difícil entender isso? Se Jesus vai vir buscar os salvos, vai ressuscitar os mortos salvos, é porque quem se salvou e quem se perdeu já foi resolvido antes da volta dele. E quando é que isso foi resolvido? Biblicamente falando, profeticamente falando, de 1844 para cá. O julgamento no santuário celestial teve início. E a palavra de Deus é clara. Esse julgamento encerrando, Jesus então voltará. E quando você estuda o Apocalipse, aqueles 7 selos, 7 trombetas, as 7 igrejas, você percebe as evidências ali do santuário. Na verdade, Apocalipse 11
eu não lembro agora o verso, mas o anjo mostrou para João o santuário celestial, e a arca da aliança foi vista lá no céu por João. Isso para mostrar para quem fala por aí que santuário não é importante. Isso é um absurdo. Até no Apocalipse fala do santuário e da arca da aliança contendo, cuja por dentro ela abrigava os 10 mandamentos da santa lei de Deus. Queridos, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. A única coisa que Deus espera de mim e de você é muito simples. Mateus 22, 37 e 39. Alguém sabe de cor o que está ali? Se eu for resumir tudo que Deus espera, está lá, Mateus 22, 37 e 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, a experiência da salvação está baseada no amor, sabe? Amor vertical e horizontal, com Deus e uns com os outros. A experiência da salvação não está baseada no terrorismo, no medo do castigo, da maldição de Deus, isso daqui. A salvação está baseada no amor. Quanto mais eu e você crescer no amor, mais seguros estaremos diante do juízo. E com toda certeza, pelo poder de Deus, quando Jesus voltar, seremos transformados num corpo incorruptível, imortal. E assim como diz a palavra, estaremos para sempre com o Senhor. A maior bênção de servir a Jesus é que esse ser, o qual nós servimos, o Deus Filho, Ele é o nosso advogado, é o nosso juiz. A honra que eu e você temos de ser absolvidos por aquele que está julgando hoje. Por isso que os cristãos sinceros poderão olhar a Jesus face a face. Quem quer se preparar para olhar Jesus face a face na volta dele? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Vamos ficar em pé, por favor. Deus seja louvado, irmãos. É um assunto que vale a pena a gente estar estudando sempre, né? Lembrando que domingo que vem tem mais profecias tão importantes quanto esta desta noite. Lembrando também, se alguma coisa não ficou muito clara, procure alguém da igreja aí para estudar. E se você é da igreja e não entendeu direito, vai estudar. Leia o livro Grande Conflito, já é um início tremendo, uma bênção. Ele vai te levar para a Bíblia e você vai se aprofundar nesses conceitos todos. Curvemos a fronte então. Amado Pai, expressamos a nossa gratidão a Ti pelos minutos tão valiosos que passamos na Tua igreja, recordando essa profecia tão importante. Te agradecemos porque nessa noite pudemos entender a importância desta profecia para a nossa própria vida. Entender que o plano da salvação ele continua se desdobrando através dos séculos. E que nesse plano da salvação, o Senhor garante para cada um de nós nessa noite a absolvição, o perdão de todos os nossos pecados. Portanto, Senhor, reconsagramos a nossa vida a Ti. Ajuda-nos, Pai, a não cair no mesmo erro que Israel como nação caiu no passado. Ajuda-nos, Pai, a não sermos religiosos fechados, exclusivistas. Ajuda-nos a não sermos religiosos egoístas. Ajuda-nos a não guardarmos essa luz, essa verdade só para nós. Ajuda-nos a imitar o exemplo de Jesus. O Senhor Jesus se misturava com as pessoas, procurando ajudá-las, procurando tornar a vida delas mais alegre, mais feliz, mais fácil de ser encarada, até nos deveres do dia a dia. Ajuda-nos, Pai, como povo de Deus, enquanto o juízo está em andamento no céu, enquanto o Senhor Jesus não volta a essa terra para nos buscar, ajuda-nos a sermos o povo da luz. Ajuda-nos que através da nossa vida, o nosso testemunho, os nossos hábitos, até a nossa conversação, ajuda, Pai, que através de cada um de
de nós as pessoas sintam o desejo também de conhecer o Senhor Jesus, e sintam também o desejo de se prepararem para a tua breve volta. Tenham também essa experiência do perdão de todos os seus pecados, e através desse perdão, através dessa justiça, ter a vida harmonizada com a tua santa lei, e estar em pé naquele grande dia. Senhor Deus, abençoa cada um dos amigos, dos convidados que adoraram a Deus conosco nessa noite. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando no fundo do coração dessas pessoas. Que nada desse mundo impeça que essas pessoas enxerguem a clareza da tua palavra, e que busquem a força que vem de ti para tomar uma decisão a teu favor. Senhor, essas bênçãos todas te pedimos, não que haja em nós qualquer merecimento, mas tudo fazemos confiantes nos méritos do Senhor Jesus. Amém.